Olá, irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um das nossas exposições da Casa Espírita Nova Esperança. Iniciaremos então nossa exposição com a mensagem de Pastorino, Torres Pastorino. Diz o seguinte: quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos nossos propósitos de virtude. Mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre, com exemplo, que você sabe ser bom. Então, com essa mensagem, amadas irmãs e irmãos, damos início a mais uma reunião, exposição pública, e que possamos todos nós, a partir desta reflexão, que ela possa permitir que nós tenhamos a melhor compreensão da mensagem do Mestre Jesus. Que assim seja. A nossa exposição de hoje é do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pelo Espírito Chico Xavier. Guardemos o coração. O que diz? Já em Tiago, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Esse é o título, de Guardemos o coração. O homem de coração dobre. Ou é o homem que tem o coração dividido, por assim dizer, inconstante ou duplicado. Esse é o sentido que nós temos desta mensagem de Tiago, referente ao ser humano que, recebendo as mensagens divinas, não tem a fé e a certeza e a convicção da mensagem recebida. Devemos entender, quando diz no próprio título, guardemos o coração, é termos o cuidado com aquilo que nós sentimos. O sentimento é fundamental para todos nós, porque é no sentimento que reside o controle da vida. E a nossa experiência terrena, ela tem múltiplos caminhos, e esses múltiplos caminhos nos conduzem ao nosso aperfeiçoamento. Se nós compreendermos, esta é, na verdade, a nossa verdadeira missão. É o desígnio divino para que nós, quando aqui encarnados, venhamos a cumprir da melhor maneira possível a nossa missão, qual seja, a do nosso aperfeiçoamento. Por isso que, nesse sentido, que Tiago fala que o homem de coração dobre é inconstante em todos os caminhos, e esse é o cuidado que nós devemos ter. Em razão da experiência que nós tenhamos na Terra, seja ela qual for, ela pode ser uma experiência na qual tenhamos a fartura ou tenhamos a escassez, na qual nós possamos ser pessoas belas ou não tão belas, onde nós tenhamos mais alegria e menos sofrimento, onde temos liberdade ou às vezes estamos diante da clausura. São todas situações que exige de todos nós o cumprimento dos desígnios divinos. São situações que nos impõem essa experiência, um aprendizado importante. E nesse sentido, nós devemos dar, nessas situações, a melhor resposta diante da dificuldade na qual nós encontramos. Mas podemos pensar, sim, nós temos a riqueza, que dificuldade teríamos? O grande problema da riqueza são os seus excessos. Quando temos a riqueza, é o momento de exercitarmos a compaixão para aqueles que não têm, que tendo as dificuldades, nós possamos auxiliar. A benevolência, o exercício da benevolência para aqueles que não possuem os recursos suficientes para muitas vezes atender às suas necessidades. De outro lado, temos a prova da pobreza, e diante da pobreza, muitas vezes nós lamentamos aquela condição em que nos encontramos. E também isto é um equívoco. Esta experiência na qual muitas vezes estamos na pobreza
é de nós termos a tenacidade, a paciência, o esforço para superarmos as dificuldades que a vida nos impõe. Então nós percebemos em todas as situações, nós temos pontos positivos e negativos, né? Na beleza, pessoa extremamente bela, que pode ter benefícios com essa beleza, também muitas vezes termina se perdendo nos excessos, né? Que a beleza possa permitir, né? E são excessos muitas vezes destruidores do próprio ser, né? Se muitas vezes recebemos um corpo defeituoso, né? Nos perdemos um longo tempo num desespero inútil, né? Lamentando a condição que muitas vezes nós nos encontramos. Temos que perceber, entender que todos nós somos iguais, ainda que nesta vida estejamos em condições desiguais. Mas o fato de sermos criados por Deus, todos nós passamos pelas tribulações, né? Há tribulações necessárias ao nosso aperfeiçoamento. E essas atribulações têm o sentido de permitir o nosso aperfeiçoamento, né? Então, por isso, os cuidados que devemos ter, quando nos momentos em que a vida é mais fácil, né? Onde que a vida nos permite melhores condições, nós não nos excedermos nos prazeres, né? E esse às vezes é o equívoco, né? Às vezes, por termos as melhores condições, temos prazeres de forma ilimitada, e diante da dor também que não venhamos a nos revoltarmos de forma indefinida, né? Que tenhamos a paciência e a certeza do apoio espiritual. Da mesma forma, quando estamos livres, temos a liberdade como uma da condição da nossa vida, que não seja essa liberdade para escravizar o próximo, aos outros, né? E quando estamos escravizados ou numa condição subalterna, que não sejamos também motivo para a indisciplina, que venhamos pregar a indisciplina. Então toda experiência, ela nos é um aprendizado, né? Nós devemos entender o que nós devemos aprender com aquela condição na qual nós nos encontramos, né? O que temos a aprender com aquela experiência, né? E tirarmos o melhor proveito daquela experiência, né? Darmos cumprimento aos desígnios divinos, né? Então é necessário que em todas as situações que nós nos encontremos, na qual muitas vezes as sombras nos contaminam, que levemos a luz. E levar a luz é levar os bons sentimentos. Isso que nós devemos fazer, levar os bons sentimentos, levar esta compreensão, a tolerância, a paciência, de que nós estamos naquele momento circunstancial e que, dependendo da nossa dedicação e nosso esforço no cumprimento dos desígnios divinos, nós teremos as condições de superar aquelas atribulações na qual nós nos encontramos. Por isso, que quando Tiago, que diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, é no sentido de que ele perceba a necessidade de ter a fé, a confiança e de ter uma certeza quanto aos desígnios divinos. Por isso que nós devemos oferecer o nosso coração firme ao Mestre Jesus, né? Um coração na qual nós tenhamos a certeza e a confiança no ensinamento que nos é passado, né? Então, desta forma, quando nós atendemos todos esses desígnios divinos, né? Com confiança, com tolerância, com fé, esses caminhos serão abençoados e nós perceberemos nessa nossa jornada terrena que sim, nós seremos conhecidos como aqueles cooperadores da divina vontade. Então esse é o nosso papel, cooperar com a divina vontade de Deus, né? Com essa divina vontade no sentido de qual é? De atendermos ao nosso aperfeiçoamento, é isso, nos aperfeiçoarmos, procurarmos sermos melhores
a cada momento e a cada instante, tal qual podemos perceber na parábola do semeador, né? Daquele que semeia na boa terra, né? E que não nos percamos, né, essa oportunidade do semeador, né, que sejamos tal qual a pedra, né, na qual não vai frutificar aquela semente, que nós preparemos o nosso coração para receber esta boa semente. Então, que tenhamos sempre esta certeza, essa confiança de que somos sempre amparados pelo Mestre Jesus, né? E assim, concluindo a nossa exposição de hoje, fazemos então uma oração de encerramento, né? Agradecendo ao Mestre Jesus, na prece que Emmanuel, né, nos repassa, né, e tão significativa. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, meus irmãos, que todos fiquem em paz e no amor de Cristo. Que assim seja.